Já voltamos, eu tô doida pra saber qual é o tema que você escolheu, porque, gente, é muito interessante isso, né? Quando a gente é provocado, entre aspas, a pensar sobre um tema, fica tão mais fácil a gente conseguir usar isso na nossa vida, né? É muito mais difícil a gente, de repente, vou pensar sobre o perdão essa semana, vou pensar sobre isso, vou pensar sobre aquilo. Sempre que o André traz um tema pra gente, é mais fácil a gente ver como é que isso se inclui na nossa vida, ou como que a gente pode trabalhar esse tema baseado na nossa realidade, né? E independente, a gente chama, né, o astral da semana, mas independente da nossa religião, da nossa crença, eu procuro sempre trazer uma palavra, como a Rê disse, que possa nos levar a uma reflexão profunda. E a reflexão que eu trago essa semana é intuição. Né, até brinquei no começo do programa, muita gente confunde e tem medo de seguir a intuição. É verdade. E o que é a intuição? Eu faço isso direto, porque é muito difícil a gente conseguir entender ou diferenciar o que é intuição, ou o que é desejo, ou o que é sugestão. Tem as três coisas, o que tem a ver, o que eu desejo e estou sugerindo que isso vai acontecer. Mas será que é intuição? É muito doido isso. Como é que tem? Tem como diferenciar? Tem como diferenciar. Bom, desejo é um desejo mesmo, uma coisa que eu gostaria muito que aconteça. Vou conspirar para que o universo me traga. Então, a lei da atração. Então, eu desejo, vou vibrar para que aquilo aconteça. E é muito importante desejar. É muito importante. Tem a ver com o sonho e tal. Exato. E pensar também positivamente. Aquilo que você pensa, você cria junto com o universo. Outra coisa é você ter a intuição espontânea, que é quando o divino, a divindade fala com você. É o famoso estalo. Estalo, exatamente. Tive um estalo, de repente pensei naquilo, não tinha nada a ver. A inspiração, eu acho que a intuição tem muito a ver com inspiração. Quando você, de repente, não está pensando naquele assunto, não está pensando naquela história e vem uma inspiração divina, quando a divindade te manda algo muito importante para que você possa refletir, pensar, tomar uma decisão. Mas é sutil, né? É sutil. Por isso que a gente tem que estar muito atento para a intuição. E tem que estar sempre ligado com essa divindade, não importa a sua crença, não importa o seu Deus. Então, quando a gente não está trabalhando espiritualidade, a chance da gente intuir menos é maior. Muito, 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 muito menos. Fica apagadinho. Fica apagadinha, como uma luz que fica sem energia, sem uma pilha boa para poder ser carregada. Então a intuição depende da busca espiritual. É a nossa conexão com a divindade, é a nossa inspiração com o sagrado. Então quando eu estou conectado com esse sagrado, eu consigo ter uma revelação, vamos dizer assim, uma inspiração, um toque, um colorido diferenciado para uma decisão importante, para um caminho que eu não tinha enxergado. Para um risco que você pode correr. Exatamente. Aquele atraso, sabe? Aquela coisa que esqueci, mas tenho que voltar. Tudo isso faz parte da divindade que muitas vezes está atuando em nosso benefício. E isso essa semana vai estar muito, muito forte, porque a gente está numa fase da lua crescente em Escorpião. Escorpião é um signo de intuição, é um signo de magia, é um signo profundo, né? Intenso. Intenso, falou a palavra certa, olha aí, tá? E aí a gente tem a lua crescente, agora no dia 9, hoje é dia 8, né? Se eu não me engano, hoje é dia 8. É 8, porque hoje, sábado isso. foi 6, Então, aí amanhã, dia 9, a lua passa a entrar na sua fase crescente. E aí entra com todo o vigor na nossa vida. Então, uma semana para a gente apostar em novos projetos, novos caminhos, novos rumos, novas oportunidades. Tudo isso para nos deixar em sintonia com a intuição. Então é aquele momento, mais uma vez, que a gente é provocado a pensar e a refletir sobre isso na nossa vida, né? Tem gente que pode dizer assim, mas eu não tenho intuição, isso não acontece comigo, nunca recebi esse recado e tal. Então, de repente, é aquele momento de você parar para pensar quão conectado você tá. Sim. Né? E se está faltando mais isso na sua vida. E como você pode fazer? Intuir, né? Todo mundo pode, não é um dom. Você não nasce com uma luzinha a mais do que o outro, né? E não tem aquela história, a mulher é mais intuitiva que o homem, ou a mulher ela tem um pouco mais de sensibilidade, eu acredito nisso.
porque ela tem a gente até brinca, tem um sexto sentido mais aflorado, né? Eu acho que pela sensibilidade. Mas tem muitos homens que trabalham sua espiritualidade e também tem a sua espiritualidade à flor da pele. Como consequência, trabalham a intuição, Exato. Né? Adorei esse tema. Gostou? Adorei. Daria um programa inteiro, né? Um papo muito bom, um papo ótimo pra gente entender um pouco mais como é que funciona. Porque a intuição te salva, né? Muitas vezes. A intuição é quando você acha aquele livro que de repente você encontra na prateleira. E é muito doido, porque assim, às vezes acontecem algumas coisas, por exemplo, estendendo mais o assunto, sei lá, meu filho tá andando em cima do meio-fio ali. Aí você pensa, putz, ele pode cair, né? Aí você fica naquela, será que eu aviso ou não aviso, deixo ele seguir o caminho dele, de repente ele cai, você fala, pô... E aí, foi minha intuição ou o meu poder de sugestão que gorou aquele momento, entendeu? Não, eu fico nessa dúvida. Pode ser intuição, né? Com certeza. Porque quando você está conectado com a divindade vai sempre te trazer mensagem de amor. Vai trazer sempre mensagem para que o melhor aconteça. Tem uma filosofia que eu gosto muito e que eu pratico, que é o Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi, mas me é um método de cura havaiano que nos faz e nos ajuda a diferenciar o que é memória, que é na verdade isso que você chama de sugestão, e o que é inspiração, que é intuição. Porque o divino está o tempo todo querendo falar com a gente. E a gente, por nos deixar levar por essas influências negativas, essas nuvens negativas aí, a gente não ouve o divino. Gente, que assunto legal. Legal, né? Bacana. Vamos continuar um papo sobre isso depois. Eu trago mais nos próximos astrais. Você falou da lua, agora é o Salmo, né? Salmo 57, que ajuda a despertar a alma para a elevação divina. Então, quem tem dificuldade para ouvir a intuição, pode fazer o Salmo 57. Tenha piedade de mim, porque minha alma confia no Senhor. E sob suas asas me abrigo até que passem as calamidades. É um salmo que pode ser usado como um mantra durante toda a semana para a gente poder se conectar com a divindade. Tá bom. Tá bom? E o incenso, o que você trouxe? Antes os números da sorte. Números da sorte, para a gente fazer a nossa aposta aí, né? 10, 21. Você sabia que o número 10 é um número que carrega o sagrado? Não. O número 10 é o número da espiritualidade. 21, 34, 46, 50 e 58. Legal. Tá bom? Tá ótimo. São os números da semana. Muito bom. O incenso de mirra, que facilita a conexão com o mundo espiritual, com a intuição e a percepção para os assuntos transcendentais. Então, todas as dicas dessa semana é para que a gente possa entrar em contato com a nossa intuição, para que tudo isso aflore e a gente tenha bastante contato com o divino. E a cor, eu sei que é uma cor que você gosta. Lindo, né? Dourado. Que é meio difícil de usar, mas dá para usar como acessório, né? Sim, um acessório sempre. Sim, cor dourada, porque fortalece os campos energéticos, estabelece nossa ligação com o plano material e espiritual, representa o ouro espiritual, a intuição e o amor universal. E valem os detalhes dourados também, numa peça de roupa, um desenho dourado numa camiseta, uma corrente, uma haste de óculos, enfim. Exato, uma corrente, tudo, né? uma pulseira, um anel. Tá. Então vale tudo aqui, tá bom? Beleza. Uma cor ligada ao sol, iluminação espiritual. E a pedra? A pedra é a pedra da lua, que é a pedra inclusive do seu signo. De câncer, né? De câncer, olha lá, uma pedra linda. A pedra da lua fala de intuição. Inclusive traz a possibilidade de aumentar a capacidade psíquica e também alimenta a nossa intuição e a percepção do mundo espiritual. Quais são os signos mais intuitivos do zodíaco? Olha, eu diria que peixes, os signos de água, sem dúvida alguma. Então, peixes, câncer e escorpião, que são os 3 signos de água. São os 3 signos ligados ao signo de água. Legal. Ao elemento água, desculpa. Agora sim! Vamos lá? Fiquei esperando aqui também. E só acompanhando notícias importantes sempre, né? Sim, claro. Agora, a notícia boa a gente quer pra vida da gente também. A gente quer saber das cartas, o que vai acontecer ao longo da semana, né? Vamos então para as previsões? Signos, isso. Você quer começar com qual baralho? Aquele momento que eu tenho que decidir, porque eu decido aqui e repercute no tarô todo, no zodíaco inteiro. No zodíaco todo. Podemos começar com o tradicional, então. Vamos lá. Acho que semana passada a gente começou com o cigano. Não lembro. Vamos intercalar, né? Vamos intercalar. Então, signo de Áries.
primeira carta. Vamos lá. Pra gente saber a semana. Todos os arianos. Uma boa semana para vocês, essa aqui, ó. Olha que carta muito legal. A gente começa com a carta da estrela, que é uma carta de extrema proteção, de felicidade. Pede para o ariano confiar e seguir a sua intuição, seguir a sua estrela pessoal, confiar no brilho que você tem, ariano, né? Porque esta é uma semana para você colocar em prática a sua boa imagem e você confiar no plano espiritual. Até porque a gente falou no começo do programa sobre intuição. E a carta da estrela fala de conexão. Então, os arianos poderão tomar decisões importantes durante toda a semana e terão aí intuição para saber qual o melhor caminho. Uma semana para lá de especial e com boas notícias também. Fiquem tranquilos que é uma semana bem legal. Já começamos o zodíaco aí com o pé direito, né? Linda semana para você, ariano. Com certeza vai ser estrelada e iluminadíssima aí pelas estrelas também. Vamos abrir o cigano agora? Aí a gente vai com o signo de touro. Vamos saber como vai ser a semana de touro. Lembrando que a gente vai aqui ao longo, né, das previsões, temperando com os atendimentos. Então você pode ir lá no @Revista da Cidade e fazer a sua pergunta, tá bom? Depois de touro eu já vou fazer a primeira pergunta aqui, então vai mandando. Carta dos livros, que também não é uma carta ruim, mas é uma carta de reflexão. Então o taurino, esta semana, tem que prestar atenção antes de tomar qualquer decisão importante. Este talvez seja um momento de segredo, de reflexão, de estudar, criar uma estratégia ou até mesmo criar alguma forma de não ação, mas que isso também represente uma gestação diante das coisas importantes aí do seu caminho. Uma semana muito legal para o taurino assinar papéis importantes, burocracias, documentações e também tudo que for relacionado a estudo. Pode ser também uma semana bastante favorável e bastante importante para eles. Eu espero que seja o signo da Shelley. Por quê? Porque tem a ver com a assinatura de papéis, a pergunta que dela. bom. O que ela pergunta? Mas eu não sei a data dela, porque ela passou aqui o nome da mãe. Vamos ver o que vai dar aqui. A mãe dela se chama Maria Aparecida Pena Cavalcante. Certo. Ela é de 9 de outubro de 42. Ela quer vender uma casa no interior de São Paulo. Quer saber se vai dar certo ou não. Tá, vamos perguntar então. Vai vender a casa sim, coisa boa. Só que não é uma venda rápida. Isso é uma venda que vai acontecer a partir do mês de outubro. Então, antes de outubro, acho muito difícil que isso ocorra. Essa venda vai ocorrer de uma maneira muito harmônica, muito favorável. Vejo um bom negócio. Aqui o jogo fala de felicidade, sorte, entusiasmo, de bons caminhos e de progresso e de realizações também. Mas se vocês tentarem fazer esse negócio antes de outubro, pode ser aí meio prematuro, o que não é legal para vocês. Então, mesmo esperando, mesmo que vocês tenham pressa, mas esperem, porque o bom negócio vem a partir de outubro. Essa é a resposta que o jogo traz para vocês. Tá certo. O André agora vai falar pra gente o próximo signo. Isso, agora é os Gêmeos, depois Câncer, que é o seu signo, né? Vamos lá, tem gente pedindo pra caprichar aqui, vamos ver o que vai sair. A gente vai com o tradicional, né? Tradicional pro geminiano. Vamos ver. Carta da temperança. Paciência. Fala que sim, que é pro chefe. Pois é. Não sei se essa é uma qualidade que o geminiano tenha, que é a paciência. Mas precisa trabalhar, então. Precisa trabalhar essa semana a paciência, porque a temperança fala que tudo vai fluir da maneira como você quer, porém você precisa ter paciência e jogo de cintura. E talvez você também precise trabalhar algumas questões que estejam necessitando de perdão. A carta da temperança é a carta de fazer as pazes com algo ou com alguém ou com alguma situação, deixar as coisas fluírem, não ter medo e confiar. Mas ao mesmo tempo é uma carta de espera. Confie nos bons amigos, é uma carta de amizade. Ah, que legal. Então é uma carta, confie, mas tem que esperar.
Tem que ter tolerância, tem que ter paciência e aquele famoso jogo de cintura. Tá. Tá bom? Tá bom, boa semana pro geminiano. Vamos ver agora a semana do canceriano? Sim. O que gostou. será que vai sair? Ele Gostou? Ah, que bom. Vamos ver como é que vai ser a semana de câncer. Olha que legal. Ai, que lindo! Essa carta é linda! Não é? A carta das alianças. Tá bom. Cancerianos que estão solteiros poderão boas perspectivas, né? Esta é a carta que fala da união, das paixões, do casamento. Também fala das boas alianças, porque essa é uma carta que fala do amor chegando na nossa vida, mas também fala do amor espiritual, da aliança com os nossos sonhos, com os nossos desejos. E, ao mesmo tempo, uma semana de grandes alegrias, uma semana de novidades na família, uma semana de novidades dentro do nosso mundo afetivo, emocional, equilíbrio, força e, claro, uma semana de bastante novidades. Que linda vocês aí, carta! tá bom? Boa semana para todos os cancerianos. Vamos continuar aqui com os atendimentos agora, ó. Antônia Lúcia da Silva. Ela é de 26 de maio de 57, tá quase chegando o aniversário dela. Vai fazer 60 aninhos, olha que legal. Antônia Lúcia da Silva, ela quer saber como vai ser esse novo ciclo dela. Tá bom, vamos perguntar então aqui pra ela. Bom, vai ser um ciclo de mudança, de progresso. Principalmente podem ocorrer mudanças relacionadas à casa, então ou alguma mudança no sentido de reforma ou até mesmo uma mudança de residência, mas aqui está dizendo de algumas instabilidades nos 6 primeiros meses, mas que levarão para mudanças e boas perspectivas. Então a vida dela melhora e aqui fala de progresso material, primeiro vindo como um mérito do espiritual. Ah, que bom. Tá bom? Então uma coisa levando a outra, né? Isso. E também equilíbrio familiar para ela, isso é muito bom. Porque aqui é uma jogada muito importante para as questões da família. Ai, que legal. Tá? Aposto que ela gostou dessa resposta. Um beijo para você, viu? Feliz ano novo que tá próximo aí para ela. Vamos falar com os leoninos, então? Vamos. Aqui. Carta da Justiça. Leoninos terão que ser justos e imparciais nas suas decisões, nas suas escolhas. Esta é a carta que fala do equilíbrio, é a carta que também mostra necessidade de resolver as coisas de uma maneira mais racional. E também essa é a carta que mostra assinatura de papéis, documentações importantes. Os leoninos estarão com muita facilidade para as questões de trabalho. Então a vida profissional ganha um sentido novo e ganham também oportunidades aí. Então durante essa semana, leonino, invistam nas questões de trabalho, tá? E sejam bastante equilibrados e bastante justos com aquilo que vocês escolherem. Ok. Tá bom? Boa semana, leonino. Virgem. Ai, dá até medo. Vamos ver, não. Vamos ter uma boa semana juntos. Aqui. Não dá pra voltar? Você não valeu. Não valeu, acho que você não se concentrou direito. Não foi mim, não. Tô nada com isso. Carta da raposa. A sugestão, a sugestão. Carta da raposa para os virginianos. Cuidado com as armadilhas, falsos amigos. Preste atenção, virginiano, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que de repente apareça aí na sua estrada, no seu trajeto, que pareça ser bom, é realmente aquilo que faz bem para a sua vida, para a sua alma. Então preste atenção nas suas escolhas. Ao mesmo tempo, cuidado com pessoas oportunistas que só queiram tirar aí proveito de situações e de até mesmo roubar a sua energia positiva. Você pode estar sofrendo algum tipo de armadilha no sentido espiritual e energético. Muito cuidado, virginiano, não é uma semana de decisões importantes, é uma semana de deixar as coisas fluírem e o que for importante, se puder deixar para resolver a semana que vem, seria até melhor.
Ok. Tá bom? Tá certo. Fazer o quê, né? Tem semana que, né? Mas eu vou esperar melhor o alerta do que não receber esse alerta, mas não é? eu também vou esperar meu ascendente. Ah, sim. Vamos ver o que vai ainda? sair. Não, é Qual Libra. Que é mesmo? Libra. Libra. Quem sabe, né? Quem sabe? Uma aliviada. A parada toda aí. Vamos lá para mais um atendimento? Kleiner Pianieri Silva. Ela é de 25 de agosto de 59. Ela disse que fez uma transição de carreira e tornou uma consultora independente. Ela quer saber se vai dar certo ou ela vai voltar ao mercado de trabalho aí. Tá. Com um emprego fixo. Não, o que o jogo fala é que essa mudança que ela fez é uma mudança que não é definitiva. Provavelmente ela volte para o mercado de trabalho com uma nova experiência, com uma nova bagagem, com uma nova realização. Dentro do período de 6 a 8 meses, ela vai ter sim uma chamada para um novo trabalho, para um novo emprego, o que vai ser muito favorável para ela. Agora, essa mudança que ela fez, Rê, é importante, não precisa se arrepender. Investi, não vou ter retorno. Não, você vai ter retorno, só que não é da forma que você estava esperando. Você vai agora criar um novo ciclo e ter uma nova oportunidade. E tudo é aprendizado, né? Sim. A gente não deve se arrepender mesmo. Tá certo. Boa sorte pra você, viu, linda? Continuando com as previsões, agora é a vez do seu ascendente. Isso, de Libra. Então vamos ver. Vamos ver o que sai para os librianos. E também o signo do Mateus, né? Sempre tá aí, prestando atenção. Semana passada foi estranho, né? Não foi muito legal. Eu lembro que ele não gostou, fez uma cara estranha. Aí também é o signo da Muri, que voltou hoje de férias. Bom retorno, Muri, lindona. Melhorou bastante. Oba. Carta do julgamento, semana de milagres, ressurreição. Esta é uma carta que fala de chamados e anunciação de coisas importantes, talvez até coisas que você não esteja esperando, libriano. Notícias, boas notícias inclusive, renascimento, você vai ter convites, oportunidades e coisas muito legais na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também na sua vida afetiva. Cuidado com o excesso de cobrança, com a autocrítica e a autocobrança. Procure não cobrar demais das pessoas, porque aí você pode também abrir brechas para ser cobrado indevidamente também. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vamos ver como é que vai ser a semana do escorpiano. Vamos. Como para o cigano aqui. Carta da Cruz, a melhor carta do baralho cigano. Que semana linda. Semana linda, né? Essa é a carta que fala de felicidade, sucesso, realização, êxito e boa sorte. Beleza. Então, depois de um período difícil, depois de um período de muitas dificuldades, o escorpiano terá aí a possibilidade de vitória em todos os aspectos. Se você estiver passando por alguma dificuldade, escorpiano, tenha certeza que o céu é o limite para você durante todos os próximos dias. E você vai ter proteção espiritual extra para poder conseguir resolver questões que estavam aí te trazendo algumas preocupações. Ok. Tá bom? Tá bom. Como você diz, né? É a carta do tudo de bom. Carta do tudo de bom. Semana linda pra você, hein, escorpião? Adorei. Vamos ver como é que vai ser a semana de Sagitário. Essa aqui. Melhor carta do... Nossa, vai dar uma sequência maravilhosa, de repente. A carta do mundo? Do mundo, a melhor carta do tarô tradicional, né? O mundo, né? Fala de realização também, de sucesso, de progresso, de alegria, de êxito. É uma carta de boa saúde, assim como a carta da Cruz fala de resolução, né? Então não foge muito do que a carta da Cruz nos traz. É uma carta que fala de alegria e de felicidade. Tá. Então, Sagitariano e Escorpiano são os signos aí da vez desta semana. Tops 10 aí dessa semana. E tem também o Arianos, né? Que saiu a carta da estrela carta também. Da estrela. Legal, né? Lindo, lindo. Tá bom? Bacana, semana linda pro Sagitariano. Gente, como eu gostei. Gostou? Muito. Vamos lá para mais um atendimento? A Dais Nery Rodrigues, ela é de 29 de dezembro de 85. Ela disse que está com a vida estagnada. O que ela tem que fazer para mudar? O que o jogo diz para ela? Tá.
Meio complexo, mas vamos lá. Bom, primeiro sugere uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de padrão de energia e uma mudança de padrão de crença, Rê, que eu acho que isso é muito importante. Aquilo que você crê se torna realidade no seu dia a dia. Então, eu acho que você precisa ser mais otimista, ser um pouco mais positiva, né, com as coisas do seu dia a dia e não deixar que os problemas tomem tanto lugar dentro do seu coração, dentro da sua alma. Se você não tem religião, procure uma filosofia ou uma religião ou uma crença importante, porque eu acho que com isso você vai conseguir modificar internamente a sua alma, as suas atitudes, seus pensamentos e, consequentemente, a sua vida também vai se modificar. Dentro de 6 meses, o jogo fala também de muitas mudanças e novidades chegando para você. Pode ter certeza que sua vida vai sair dessa estagnação, inclusive depois do mês de junho. Tá bom. Tá bom? Muito bom. Vou voltar com o André. A vez de quem agora? Agora é a vez dos capricornianos. Capricornianos, né? Que estão esperando a vez deles, né? E é com o tarô cigano. Cigano. É isso? Isso. Aqui, ó. Carta dos ventos. Então é uma semana ainda de algumas dúvidas, algumas incertezas. Não é uma semana importante para os capricornianos tomarem decisões sérias. Eles ficarão um pouco em dúvida ou com medo do futuro. Então é um momento para cuidar mesmo do emocional. Até porque essa carta fala que muitas instabilidades da sua vida, capricorniano, podem ter sido geradas, né, no seu campo emocional, no seu campo mental. E aí você precisa afastar as nuvens negras do seu caminho. Tá. Como as nuvens são passageiras, então tudo Daqui a pouco o sol volta a brilhar. Daqui a pouco o sol volta a brilhar e aí vem um período de luminosidade. Tá bom, tá ok. Bom? Então, boa semana para você, capricorniano. Vamos falar com os aquarianos agora. Aqui, ó. Essa aqui não tá querendo sair. Espero que seja uma carta difícil. Carta do louco. Não, é uma carta que eu acho que tem tudo a ver com o signo de Aquário. Tem? Que é a inovação, a novidade, é a coragem para mudar, de se aventurar, de pensar no futuro. Essa é uma carta de grandes alegrias quando a gente se propõe a buscar um novo horizonte, quando a gente se arrisca, quando a gente vai em frente, quando a gente não tem medo das nossas perspectivas novas, daquilo que está se apresentando e que a gente tem que buscar como algo novo. Então, o início de uma nova jornada para os aquarianos aí. Pode não ser uma semana de estabilidade, de muitos caminhos, de muitas oportunidades, mas isso que é o legal da vida, você ter várias oportunidades e poder percorrer em todas elas com leveza e com tranquilidade. Ok. Tá bom? Excelente semana para você de Aquário. Vamos terminar com Peixes. Sim. Aqui no tarô cigano. Carta muito bem, muito legal. A gente fecha muito bem o zodíaco, porque aí vem a carta da casa. Então essa é uma carta que fala de estabilidade, boa saúde, estrutura, felicidade, união familiar, realização, progresso. E é uma carta que fala de melhora no campo de trabalho e também na saúde física e na parte financeira. Então você, pisciano, que estiver preocupado com o seu dia a dia, com o cotidiano, pode ter certeza que você vai resolver de uma forma muito positiva e de uma forma muito desembaraçada as questões que estão te preocupando. E essa é uma carta que fala de estrutura, de estabilidade. Tá bom, fechamos bem o zodíaco então? Fechamos. Já falamos dos que se deram bem, o que se deu mal foi você aqui, né? Você não, tadinho, vou falar assim. Não, todos os virginianos, e olha que têm uma carta interessante, difícil pela frente. os virginianos e os capricornianos, que também são signos de terra. Então essa semana
os dois signos de terra precisam prestar atenção. Tá bom. Tá bom? Ok, boa semana para todos. Vamos fazer aqui mais um atendimento rapidinho. Marcos Plaza Pinheiro, nascido em 1º de outubro de 74. Ele mora na Vila Histórica de Paranapiacaba, que bacana. Nossa, você já foi lá? É lindo. Mais né? de uma vez, é incrível. Quem não conhece tem que ir, vale a pena. Ele está desempregado, é formado na área de História e Geografia, quer saber das possibilidades de emprego. O jogo fala que vem para ele sim essa oportunidade. É algo que acontece no 2º semestre. Ele está no caminho certo. Eu só acho que ele precisa melhorar a maneira de buscar os lugares. De repente, os lugares que ele está focando essa... Não está fazendo boas escolhas. Essa oportunidade não é exatamente onde ele está buscando. Precisa ampliar aí esses lugares para você encontrar o que você está buscando. Tá bom, boa sorte, Marcos. A gente está aqui na torcida e parabéns aí pela escolha do lugar onde mora, né? Não sei se foi ele que escolheu ou se, né, o universo escolheu, mas com certeza mora num lugar especial. Vamos fazer então a carta dos aniversariantes, sim. É aquela carta do Feliz Ano Novo, que dá as boas-vindas a um novo ciclo. Então é a carta até do Paulinho Salgado. Olha, ele já foi embora. Ah, que pena. A carta do Feliz Ano Novo. Ele fez aniversário ontem, então você que aniversariou ontem, está aniversariando hoje e vai aí ao longo da semana, essa carta é para você também, tá? Carta do carro, que eu gosto muito. Por quê? Porque é uma carta de direcionamento. Então, para uma carta de Feliz Ano Novo, uma carta de mensagem de Ano Novo... Isso é ótimo, né? É ótimo, porque vai trazer direcionamento, felicidade, prosperidade, melhora, no sentido de progresso. Então, as coisas vão andar para os aniversariantes no sentido mais produtivo que isso possa traduzir para eles, né? Então, progresso, evolução, felicidade, boas oportunidades no trabalho, na vida pessoal, boas escolhas e direcionamento. E com força para vencer os obstáculos e as adversidades, que é o mais importante. Tá bom. Tá bom? Bora lá para a carta da semana? Vamos. Ah, que tem muita gente em casa já pensando na pergunta. Vamos lembrar que a gente faz... a gente tira duas cartas nos 2 baralhos, né? E aí a pessoa escolhe o que ela... Faz a pergunta, mentaliza em casa a pergunta. Escolhe o baralho. E escolhe o baralho. Tá valendo fazer 2 perguntas, uma para cada baralho? Tá. O que não pode é esperar a melhor carta para responder uma pergunta só. Né? Você tem uma pergunta? Tem uma pergunta sempre. Ixi, na verdade eu devia até fazer 2, mas a última vez que eu fiz isso não foi legal. Eu tenho uma bem importante. Tem? Tenho. Bem significativa. Eu também. Vamos lá. Vamos lá, gente. Mentalizem. Entrem com a gente na egrégora. Que baralho você escolheu? Esse, né? Eu também, vamos. Bom, então para quem escolheu o baralho cigano, carta do Sol. Sim, com todas as letras. Então já melhorou bastante a minha semana. Porque eu já perguntei e escolhi esse. Responde como sim, felicidade, alegria, êxito, boa sorte e clareza. Muito bom. Tá bom? Saúde, felicidade, caminhos abertos e criatividade. Esta carta é a carta da iluminação, do sol que chega para iluminar a nossa vida e para aquecer os nossos corações. Para tirar o gelo daquilo que estava parado ou que estava... meio congelado, frio. Então esse sol é o sol de verão, tá bom? Ai, que lindo. E no tarô tradicional? Tarô tradicional, quem escolheu, aí não se deu muito bem. Porque deu a carta do enforcado, aí não dá pra gente fugir muito. Não dá pra aliviar, né? Não dá pra aliviar, essa é uma carta de não. O que você perguntou não tá pronto, não tá suficientemente amadurecido para se resolver. Você talvez precise se sacrificar mais para que isso aconteça. Pode ser que aconteça, mas não é agora. Não é agora. Então, essa é uma carta de estagnação e também, ao mesmo tempo, uma carta kármica. Talvez o que você esteja passando com dificuldade com relação a esse problema faz parte de um processo kármico de dificuldades que você tem que enfrentar, infelizmente, para crescer e amadurecer. Ok. Tá bom? Tá bom. Ainda bem que eu fui no baralho cigano hoje. Usamos a intuição. Sim, então, isso é intuição. Veio, escolhe o baralho cigano. E aí não pensa.
Escolha na hora. Escolha na né? hora. Tá certo. Olha, você fazendo contato com o André Mantovani através das redes sociais funciona muito bem também. Tem Instagram, tem Facebook e tem também o site andremantovani.com.br. Mantovani sempre com 2 N's e no final. E tem o telefone para você ligar e através desse telefone você já pode agendar a sua visita lá, né, o consultório, né, a sua consulta, o seu atendimento também lá pessoalmente. Tem tantas outras formas também de ser atendidos que não seja pessoalmente, de repente pessoas de outras cidades, né, André? Por telefone e também por e-mail, tanto a consulta de jogo de tarô como de jogo de búzios. A pessoa manda pergunta e eu mando via e-mail. Tem recadinhos do coração? Ah, não, os cursos que estão sempre lá rolando, agora com turmas menores no consultório. E em breve, lançamento do Tarô dos Orixás. Ai, que tá lindo, gente. Né? Eu já dei uma espiada. Tá fantástico, quero usar aqui também. Tá bom. 3663-1775, 3663-1775. Muito obrigado. Uma semana linda pra Ótima semana, Eu já tinha amado a sua estampa da camisa. Quando eu vi que são búzios fazendo flores, eu achei mais linda, maravilhoso ainda. Lindo, tá incrível. Beijo. Querido.